Então, boa noite a todos, meus queridos alunos da Faculdade de Nova Serrana, dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Hoje é 28 de agosto, sexta-feira, dia da nossa aula de metodologia de pesquisa. Nós estamos fazendo uma reflexão sobre o processo de leitura, como é que nós podemos ler melhor, ler com mais qualidade, né? Estamos refletindo sobre a leitura como um exercício imprescindível na vida acadêmica. Ou seja, a leitura como um exercício que não pode faltar para quem está na academia, né? Quem está numa faculdade, quem está estudando. Só que para a gente ler bem, a gente precisa aprender a ler. Aprender. E existem algumas indicações, né? Alguns métodos, algumas ferramentas que podem nos ajudar a ler melhor, a ler com mais produtividade, digamos assim, e até com mais prazer. É disso que estamos conversando, né, nessas aulas. Hoje encerramos essa temática sobre a leitura, tá bom? Vou, conforme fazemos sempre, compartilhar com vocês a minha tela para vocês visualizarem aí, né, o texto, aquilo que vou partilhando com vocês, as reflexões que vou fazendo com vocês. Só um instante, por gentileza. Aqui. Eu gostaria que alguém me dissesse, por favor, se a minha tela está aparecendo aí para vocês, se ela está compartilhada. Está? Está sim. Sim. Obrigado. Porque na última aula tivemos aquele incidentezinho, né? Eu fiquei falando um tempo com vocês, achando que vocês estavam vendo a minha tela e não estavam. Se por acaso não estiver visualizando, pode me interromper, tá? Para a gente consertar aqui. Então, nós estamos conversando sobre isso aí, ó. A leitura como um exercício que não pode faltar. Né? A leitura como um exercício imprescindível na vida acadêmica, na vida do estudante. Só que nem sempre a gente consegue ler bem, né? Nem sempre a gente consegue ler com produtividade. E aí, então, estamos apresentando, conforme disse, umas indicações de como ler melhor. Nós falávamos na última aula sobre a pré-leitura, eu não vou retomar isso, claro, né, mas aquilo que se tem que fazer antes de se começar a ler um texto, né, as coisas que se deve observar no texto antes de começar a lê-lo, nós chamamos isso de pré-leitura, já conversamos isso então na última aula, e começamos a falar sobre o processo de leitura. No processo de leitura, a gente já falou na última aula sobre a natureza do texto e o aproveitamento da leitura. Isso também já foi tratado. Hoje a gente retoma a partir daqui, da cultura básica. A falta de base cultural para ler um livro ou para ler um texto impede naturalmente a sua intelecção. Na última aula eu explicava ou esmiuçava para vocês o que significa a palavra intelecção. Alguém se lembra e gostaria de me dizer aí, partilhar o que é intelecção? É uma palavra que eu tenho usado muito aqui nas aulas, quero saber se vocês memorizaram. O que é intelecção? A aprendizagem? Isso, a aprendizagem, a compreensão do texto, né? A compreensão da leitura. Tá bom, podemos compreender assim. Então, quando nós temos uma cultura básica muito reduzida, digamos assim, né? Uma cultura que eu falo aqui no sentido acadêmico mesmo. Quando a gente tem pouco costume de ler, quando a gente leu pouco na vida, quando a gente não foi muito incentivado a ler, a intelecção das leituras que nós temos que fazer na faculdade fica também comprometida, né? Porque eu não tenho costume de ler, eu não leio muito, então eu sei pouco da cultura acadêmica, né? Da cultura livresca, digamos assim. Então, isso me impede um pouco,
ou impede ou dificulta um pouco a minha compreensão das coisas que eu estou lendo. Acaba que isso também gera lentidão, aborrecimento, frustração, né? Porque eu não estou muito inteirado dos assuntos ali daquele livro, eu não estou muito inteirado do que é tratado naquele texto, naquele artigo, então eu leio com mais lentidão, a leitura é mais chata, é mais aborrecida. A porta de entrada de uma temática são artigos, sínteses ou livros fundamentais, que sejam estudados antes que lidos. Então, vou dar para vocês exemplos. Vocês estão agora fazendo um curso superior de ciências contábeis, uma turma, e administração, a outra turma. Estão no começo desse curso. Pode ser que vocês não tenham ainda muito conhecimento das questões próprias da administração e das questões próprias das ciências contábeis. Pode ser que vocês nunca tenham lido muita coisa nessas áreas. Então, quando pegam agora um livro de administração ou um livro de ciências contábeis para ler, como a cultura de vocês nessa área, né, do conhecimento, a administração e as ciências contábeis, que é o curso que vocês estão fazendo, a cultura é pequena nessa área, a leitura fica mais chata. Tenho certeza, se qualquer professor de vocês mandarem vocês lerem um livro hoje de administração ou de ciências contábeis, se vocês não tiverem muito contato, se não tiveram, né, até hoje, muito contato com esses conteúdos, com esses assuntos, vão ter uma leitura chata, lenta, aborrecida. Então, o que a gente recomenda para vocês? Comece a ler artigos síntese. Não comece imediatamente lendo livros de administração, livros de ciência contábil. Leia artigos que resumam algumas ideias. Por isso que nós chamamos aqui de artigos síntese. São artigos que sintetizam, que resumem alguns assuntos, alguns conceitos importantes, e isso vai ajudar vocês a começar a se inteirar dos temas, dos assuntos tratados e depois, aos poucos, aprofundando a leitura. Ou então, estejam em contato com livros fundamentais. O que são livros fundamentais? Os livros que apresentam as bases, os fundamentos do curso que vocês estão fazendo. Esses livros não é para serem lidos do começo ao fim. Esses livros fundamentais é para você começar a ler hoje na página 1 e acabar daqui uns dias lá na página última, final. São livros para você estudar, para você consultar, para você ter sempre ao alcance das mãos, para ir tirando algumas dúvidas, ou seja, estudando. Então, se você estuda esses livros, você vai se inteirando de conceitos, de ideias, né, dos assuntos tratados na área de vocês. Depois, quando pegarem um livro mais denso, um livro mais exigente, vocês vão fazer isso com mais facilidade, porque assim vocês vão já ficando inteirados do assunto, beleza? Então, é isso que estamos chamando aqui de cultura básica, para facilitar na leitura. Depois, captação das ideias centrais. Distinga-se em cada parágrafo o conceito central dos pormenores, ainda que esses pormenores sejam também conceitos importantes. A atividade da segunda etapa, que eu vou pedir a vocês para fazerem, gente, está relacionado com isso aqui. A primeira etapa vocês já estão fazendo, né? Alguns já estão até entregando, que é aquele quadro horário, beleza. O da segunda etapa, eu vou pedir a vocês para lerem um texto. E ao lerem, eu vou pedir para vocês marcarem nesse texto as ideias centrais, as ideias principais. Então, fiquem atentos ao que eu vou dizer aqui agora, porque já te orienta de como é que você vai fazer o trabalho da segunda etapa. Veja, cada parágrafo tem uma ideia central. Porque senão, se a ideia de um parágrafo for a mesma do parágrafo seguinte, não justifica ter um novo parágrafo, fica tudo um parágrafo só. Se mudou de parágrafo é porque tem uma ideia nova. Então, fique atento a essa ideia central que existe em cada parágrafo. Normalmente,
essa ideia central, ela é depois explicada, ela é pormenorizada, ou seja, ela é destrinchada. O autor de um texto apresenta uma ideia, né, principal, depois ele vai ali no restante, nas outras linhas do parágrafo, destrinchando aquela ideia. Então, é preciso, quando a gente está lendo, ficar atento a isso. Qual é a ideia central aqui nesse parágrafo? Qual é a ideia principal? Mesmo que as outras ideias que vêm depois sejam também importantes, claro, mas são pormenores. É preciso a gente prestar atenção em qual é a ideia central. Então, capte-se o conceito essencial. Capte-se o conceito mais importante. Como é que você vai perceber num texto qual é o conceito essencial? Qual é a ideia mais importante num parágrafo? Fique atento ao sujeito e ao predicado daquele parágrafo. O sujeito é aquela pessoa que realiza a ação, ou que fala, ou que faz, né, ou que age. Fique atento ao sujeito. E ao predicado, que é o que ela fala, o que ela faz. Tente captar essa ideia que você estará atento, você estará percebendo a ideia central ali naquele parágrafo. Em geral, não é regra, tá? Não é norma, não tem que ser sempre assim, mas, em geral, a ideia central de um texto está no início ou no fim. A ideia central de um parágrafo, melhor dizendo. Em geral, o autor, na primeira, na segunda linha, ele apresenta a ideia central e depois ele vai destrinchando ela, né? Pormenorizando ela, ou então ele já faz uma espécie de introdução antes, né? Apresentando os pormenores antes, e nas últimas linhas ele coloca a ideia central. Então, é bem mais raro que a ideia central esteja no meio do parágrafo. É mais raro, pode acontecer, mas é mais raro. Em geral, como eu disse, a ideia central ou está no início ou está no fim do parágrafo. Então, veja que isso já te ajuda a ler, né? Já te ajuda a entender um texto. Quando você está lendo, você não tem que memorizar o texto inteiro. Não tem. Ninguém consegue fazer isso. Nossa mente não é um computador. A gente não memoriza. Eu tenho que falar o texto do começo ao fim, como se eu tivesse decorado, memorizado ele inteiro. Não, isso não é possível. Você precisa captar as ideias centrais, as ideias principais, mesmo que não memorize as ideias pormenores, uma ideia que seja importante, mas não é a central, não é a principal, tá? Então, fique atento a isso. Nós vamos fazer um exercício na segunda etapa de estudo relacionado a isso, a captar a ideia central de um texto. Depois, pequenas repetições. O rendimento da leitura aumenta pela prática de pequenas repetições. Em breves pausas, ao longo da leitura, repita-se para si mesmo o lido, aquilo que você leu, no essencial, gente. Como disse, não tem que repetir o parágrafo inteiro, senão sua leitura nem vai render, sua leitura nem vai progredir, você vai ficar ali repetindo as coisas. Não, não tem que repetir tudo. Leu um parágrafo, faz uma pausa breve, pequena, e tente repetir mentalmente a ideia central daquele parágrafo. A ideia principal. Nesse parágrafo aqui, qual é a ideia principal? Qual é a ideia central que eu tenho que reter aqui? E pronto, já vai para o segundo parágrafo, tá bem? Então, não é querer memorizar o texto, não, de modo algum. É repetir mentalmente e brevemente, rapidamente, uma ideia que seja essencial, tá? Assim você vai assimilando as ideias principais. Então, faça esse exercício quando estiver lendo. Comece, se você não tem muito costume de ler ainda, se você não é uma pessoa, né, muito dada à leitura, pegue um texto pequeno, um texto aí de 1, 2 páginas, leia e ao ler vai fazendo esse exercício de repetir mentalmente a ideia central de cada parágrafo. Meus amigos, volto a repetir. Memorizar as ideias centrais não é repetir as palavras do autor, não é decorar as palavras do autor. Não, com suas palavras, com o modo como você compreendeu, fale para si mesmo o que você entendeu ali como ideia central. Numa linha, a ideia central. Eu entendi aqui isso, isso, isso. Pronto. E já passa para frente. É um exercício que te ajuda na intelecção, né, na compreensão da leitura, no aprendizado.
bom? Então, essas são as questões da leitura, viu? Então, nós vimos pré-leitura, que é na aula passada, né? Que é que você tem que prestar atenção num texto ou num livro antes de começar a ler. E agora terminamos de ver como é que se faz uma boa leitura, né? A questão da cultura básica, que você pode adquirir lendo artigos que resumam um assunto, e você vai aumentando a sua cultura. A captação das ideias centrais, né, num parágrafo, e as pequenas repetições. E, por último, para facilitar a nossa intelecção, né, para facilitar a compreensão de um texto que nós estejamos lendo, temos que fazer também uma pós-leitura. Então, vejam, meus amigos, a gente faz pré-leitura, leitura e pós-leitura. Pré-leitura, leitura e pós-leitura. O que nós precisamos prestar atenção no pós-leitura? Acabou de ler um texto, terminou a leitura de um texto, por isso chamado pós. O que você tem que estar atento no pós-leitura? Faça-se uma rápida repetição e verificação de todo o lido. Tudo aquilo que você leu, aquele texto, aquele artigo, aquele livro, repita para si mesmo as ideias centrais, tá? Agora vejam, volto a repetir, é rápida repetição. Não é memorizar as palavras do autor, não é decorar tudo que o autor disse, não. É uma rápida repetição mental. Elabore para si mesmo uma ideia sintética do livro, do lido, do artigo que você leu, do texto, do livro que você leu. Faz mentalmente uma síntese, faz um balanço. O que você aprendeu com aquela leitura? E o que ainda fica à espera? Ou seja, eu aprendi isso, isso e isso, mas ainda fico com dúvida nisso, nisso e nisso. Não é? Eu aprendi tal coisa e tal coisa, mas ainda fico querendo saber a respeito disso, disso, daquilo. Isso te ajuda na intelecção, na compreensão da leitura. Fazer mentalmente essa síntese do que você leu, tá? Para te ajudar a fazer essa síntese da sua leitura, faça-se as seguintes perguntas. Então, vejam aí, meus amigos, algumas perguntas importantes que você se faça, né? Algumas perguntas importantes que você faça para si mesmo depois de ter lido um texto. Essas perguntas vão te ajudar a compreender melhor o texto. A primeira pergunta: eu estou de acordo com o que eu li? Essa é uma pergunta fantástica e vai te ajudar muito a compreender a leitura. Eu estou de acordo com isso? Esse texto que eu li, as ideias que o autor ou a autora expôs aqui, eu estou de acordo com elas? Eu concordo com elas? Quando você se pergunta isso, você vai forçar a sua mente a trazer à tona as coisas que você leu, para você poder responder para si mesmo se está ou não de acordo com a leitura. Ah, eu estou de acordo? Bom, mas para mim saber se eu estou de acordo, eu tenho que saber o que o autor falou. Ah, o autor falou isso, isso e isso, né? A autora afirmou isso, isso e isso. Eu estou de acordo. Ótimo. Né? Não, eu não estou de acordo. Ótimo também. Porque mesmo que você diga que não está de acordo, se não está de acordo, significa que você compreendeu o texto. Tá bom? Então, se pergunte primeiro isso. Eu estou de acordo com o que eu li? As conclusões desse livro, né? Ou as conclusões desse artigo, desse texto, estão em sintonia com aquilo que o professor ensinou? Com aquilo que o professor falou na aula? Ou estão em sintonia com o que eu pensava? Quando você faz essa pergunta para si mesmo, te ajuda também a perceber se compreendeu o texto ou não e te ajuda a entender o texto. Porque para você responder se as conclusões do livro ou as conclusões do artigo, do texto que você leu, se elas estão em sintonia com o que o seu professor ensinou, você tem que ter entendido o que o autor está falando para associar com o que o seu professor falou. Para você responder se estão de acordo com o que você pensa, você tem que ter entendido o que o autor falou. Se estão de acordo com o que você pensa, com o que o professor ensinou, por que estão de acordo? Você pensando isso,
você vai compreendendo a leitura. Se não estão de acordo, se você percebe assim, não, mas o meu professor falou foi isso, o autor do livro está falando outra coisa, né? Então, não tem problema se você descobrir que não está de acordo, significa que você está compreendendo a leitura. Ou então, se não está de acordo com o que você pensava, se você, depois de ler um texto, se pergunta, as conclusões desse autor estão conforme o meu pensamento? Se você diz, sim, estão, eu pensava desse jeito, ótimo, você compreendeu o texto. Mas se você também diz assim, não, as conclusões desse autor não estão conforme o meu pensamento, eu não concordo com elas. Ótimo também, porque se você não concorda, é porque você compreendeu o que ele está falando, tá bem? Compreender um texto, meus amigos, não é concordar com ele. Você pode até discordar. Quando discorda, significa que compreendeu e tem outra opinião. Então, são perguntas importantes no pós-leitura, tá bom? Outras perguntas ainda importantes no pós-leitura. Eu consigo distinguir fatos de opiniões? Isso é muito importante. Quando você termina de ler um livro, termina de ler um texto, pense nisso. Isso que esse autor, que essa autora está falando é um fato ou é uma opinião? Ela está narrando algo que de fato aconteceu? Tem uma fundamentação aqui histórica que pode ser comprovada, inclusive? Ou não, é a opinião dela? Quando você faz essa pergunta, você também está tentando compreender melhor o texto. E é muito importante saber fazer essa distinção do que é fato que o autor está contando, o que é opinião dele, está dando opinião. Você consegue distinguir teses de hipóteses? O que é uma tese? Tese é aquilo que já foi experimentado e confirmado, né? Alguém um dia levantou uma hipótese, alguém um dia levantou uma suspeita, essa hipótese foi investigada, examinada, foi testada e comprovada. É uma tese. Está comprovada, é uma tese. Se não está comprovado, continua sendo uma hipótese. Ou seja, pode ser, mas pode também não ser. É bom que quando você termina uma leitura, você saiba fazer essa distinção. Isso é uma tese, está comprovado, já foi testado, examinado e comprovado. Não, isso aqui não é uma tese, é uma hipótese. A autora está levantando uma suspeita, uma hipótese. Beleza. Você consegue distinguir verdades assertivas de posições opinativas? O que é uma verdade assertiva? É uma tese. Por que é uma verdade assertiva? Porque foi comprovado. Porque foi investigado, testado e comprovado. É uma verdade assertiva. Não, isso aqui é só uma opinião. É uma posição opinativa, é a opinião do autor. Então, essas perguntas te ajudam a compreender a leitura, tá bem? E ainda, as conclusões do autor ou da autora respondem aos argumentos indicados, aos fatos apresentados? Quando você termina de ler um texto, se pergunte isso. Ah, esse autor, essa autora chegou a essa conclusão. Tá, essa conclusão está de acordo com o argumento que ele ou ela apresentou no início ou durante a leitura, né, durante a redação do texto, melhor dizendo, né? Essa conclusão que o autor está apresentando, que a autora está apresentando, está conforme o fato que ele ou ela apresentou no início do livro, no início do artigo ou no decorrer do artigo? Gente, essas perguntas, elas precisam ser feitas mentalmente, tá bem? É só na sua cabeça. É para você compreender aquilo que leu, para te ajudar a ter mais gosto pela leitura, tá? E por último, você concluiria de outra forma? Terminada a leitura desse texto, desse livro ou desse artigo, você vendo a conclusão que o autor chegou, que a autora, né, chegou, você teria outra conclusão? Você conseguiria concluir de outra maneira? Gente, se você conseguiria, ótimo. Você, além de ter compreendido a leitura, está pensando além da leitura. Quando você diz, não, eu teria outra conclusão, eu terminaria de outro modo. Ou seja,
Você está pensando além da leitura. Mas também se você diz, não, eu concluiria do mesmo modo. Eu acho que o autor terminou bem, a autora terminou corretamente. Essa é a conclusão que se pode chegar. Ótimo também. Você também está de acordo com o autor, compreendeu bem o texto. Tá bem? Então, são perguntas que você se faz no pós-leitura. E com isso, a gente fecha, então, essa fase de pré-leitura, leitura e pós-leitura. Essa fase de o que fazer para compreender bem um texto, tá? O que fazer? Você precisa fazer essas três coisas. Um exercício de pré-leitura, um exercício de leitura e um exercício de pós-leitura. Alguém quer falar comigo? Alguém me chamou e eu não permiti? Parece que eu ouvi o som de alguém chamando, não, né? Beleza. Vamos então para uma parte agora mais prática com relação ao processo de ler. Uma parte mais prática com relação ao processo de leitura. Vamos falar primeiro do ritmo de leitura. Velocidade. Um adulto letrado, né, um adulto que sabe ler, lê em média, gente, 240 palavras por minuto. Isso é uma média, tá bem? Nenhum ser humano é máquina configurada para agir todos de modo igual, de modo algum. Tem gente que é mais lento na leitura, tem gente que é mais veloz. Eu, se não me engano, numa das nossas primeiras aulas, até partilhei com vocês que eu tenho uma leitura um pouco mais lenta, mas eu faço exercícios para tentar aumentar o ritmo, tá? Porque se for muito lento, atrapalha o nosso aprendizado. Se for muito veloz também a leitura, atrapalha também o aprendizado. Então, nós temos que encontrar o meio termo, tá? Mas, em média, como disse, não é regra, não é norma, porque cada um é cada um. Em média, 240 palavras por minuto. Um adulto que sabe ler, um adulto letrado, tá? Como disse, é bastante variável. Com exercícios, se pode ler mais. Sem prática, menos. Ou seja, o que eu estou falando aqui para vocês? Você quer ler mais? Exercite. Leia. Se você não ler, você vai ler cada vez menos. Então, se você já tem aí gosto pela leitura, ótimo. Continue no ritmo. Se você não tem, se você está me ouvindo e pensando assim, nossa, eu não gosto de ler, eu não sei ler, a minha leitura é lenta, eu fico cansado, né? Eu fico frustrado, sei lá, talvez esteja faltando prática. Então, a leitura é prática. A gente precisa começar, tá bem? Começar. Com a prática, com o exercício, você aumenta um pouco o ritmo da sua leitura. Sem a prática, você lê cada vez menos. Então, vamos começar. Comece com um texto simples. Quem ainda não tem costume, né, não tem ritmo de leitura, comece com textos simples, pequenos, devagar vai aumentando. Nós vamos falar daqui a pouquinho, na próxima aula, sobre os tipos de leitura, tá bom? Vamos falar sobre os tipos de leitura. Arco de conhecimento. O que é arco de conhecimento? É o conjunto de palavras reconhecíveis num único lance de olhos. Quando você lança um olhar sobre um texto, o seu olhar, o lançamento de um olhar, consegue reconhecer um número de palavras, né? Um conjunto, digamos assim, um conjunto de palavras no único lance de olhos. Esse conjunto de palavras que você reconhece, mesmo que não esteja atento a essas palavras, não esteja lendo essas palavras com toda a atenção, mas só pelo fato de você reconhecer aquele conjunto de palavras, já tem ali um arco de reconhecimento. Esse arco de reconhecimento das palavras determina o ritmo da leitura, determina a velocidade da sua leitura. Ou seja, quanto mais amplo for o seu arco de conhecimento, maior será, quanto mais amplo for, menor será o número de fixações e mais rápida se torna a leitura. Ou seja, se você precisa ler palavra por palavra, o seu arco de reconhecimento é pequeno, porque você lê palavra por palavra. Quando você lança um olhar sobre a
a linha do texto, você só consegue ver uma palavra, você tem que ler uma por uma, então você tem um arco de reconhecimento reduzido, pequeno. Então o ritmo da sua leitura vai ser bem lento. Se você tem um arco de reconhecimento maior, ou seja, se quando você lança um olhar sobre o texto, você consegue ver mais palavras, amplia o seu olhar e você vê mais palavras e reconhece mais palavras, o arco de reconhecimento é maior, você consegue ler de forma mais rápida. Aí você me pergunta, mas Emerson, como ampliar o meu arco de reconhecimento? Treino, meu amigo, treino, minha amiga. É como eu disse antes, leitura é exercício, é treino. Olhem o título da nossa aula, leitura, esse que está escrito de vermelho aí, né, acima da projeção do slide. Leitura, exercício imprescindível na vida acadêmica, exercício que não pode faltar. É exercício, é treino, tem que exercitar, tá? Mesmo que no começo seja um pouquinho árduo, difícil, né? Desgastante, se você treina com a medida, né? Com o passar do tempo, você melhora nisso. Tá? Então, temos que aprender a ampliar o nosso arco de reconhecimento. Movimento dos olhos. Então, falando de ritmo da leitura, vamos falar do movimento dos olhos. Sem exercício de correção, acontecem normalmente dois pequenos vícios no movimento dos nossos olhos. Sem exercício de correção, ou seja, se você não tem consciência que tem esse defeito, que eu vou falar agora, ou esses dois defeitos, né? Se você não tem consciência deles, você pode cometê-los, esses defeitos, ou cometer esses vícios, sem perceber. Se você tem consciência, você corrige. E aí melhora, tá bem? Então, por isso que eu disse assim, olha, sem exercício de correção. Se você não corrige, você fica com os vícios. Se você tem consciência deles e corrige, você melhora. Quais são estes vícios? Primeiro, quando os olhos vão e voltam continuamente sobre as mesmas palavras e não avançam continuamente para frente. É um vício. É um vício de leitura. Tem gente que não consegue progredir com a leitura, não é? Não consegue avançar com a leitura, porque fica com os olhos, o movimento dos olhos, sempre voltando nas mesmas palavras. Talvez você tenha e nem tinha percebido. Talvez você tenha esse vício e não tinha se dado conta dele. Então comece a prestar atenção agora, a partir do momento, né? Agora a partir dessas aulas, quando você for ler, preste atenção nisso. Bom, eu estou voltando nas mesmas palavras. Eu estou com o meu olhar, ou com o movimento dos meus olhos, sempre voltando atrás. É um vício, tá? É um vício. E isso impede o progresso na leitura. O outro vício é deter-se, fixar-se, parar, ficar parado numa palavra, né? Fixar-se em algum vocábulo. Vocábulo é palavra. Então, às vezes, você fixa o olhar numa única palavra e não progride, né? Não vai para frente. Cada parada atrasa o caminho. Aí você fala assim, nossa, nunca parei para pensar nisso. Por isso é importante, gente, essa nossa disciplina no começo do curso, para a gente não ir fazendo o curso sofrendo, para a gente corrigir alguns defeitos que a gente tem nos nossos estudos agora no começo. Agora que vocês estão começando o curso, corrijam já esses defeitos, se você, né, os tiver, claro, se não tiver, ótimo. Se não tiver, ótimo. Mas se tiver, já corrija, já treine, já faça exercício para você passar para o terceiro período, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo período, né? Chegue a passar bem, tá bom? Passar bem o curso, ser produtivo, ser prazeroso, estudar. Então tem essas coisinhas aí muito práticas, né? Que a gente pode melhorar, tá bom? Nós vamos encerrando aqui a primeira parte da aula de hoje, né? Vamos fazer um pequeno intervalo de 20 minutos. Vou enviar novo link no grupo lá para o Jean e para a Kathleen, repassar para vocês, e a gente volta daqui a 20 minutos, então, para o segundo tempo da nossa aula, continuarmos vendo essas questões práticas sobre a leitura. Tá bem? Até daqui a pouco. Forte abraço para vocês. Até. Até. Até mais.